Irmãos queridos, boa noite. Vamos neste momento elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando a Ele o auxílio necessário para que possamos entregar os nossos corações a esse auxílio que Ele tanto nos dá, as lições do Evangelho, que nos preparemos neste momento para mais um aprendizado. Mestre Jesus, envolva e ampare a todos os nossos irmãos que estão nas ruas, com sede, com fome, necessitando de um banho, de um amparo, de uma palavra amiga. Aos nossos irmãos que estão nos hospitais, que a equipe de Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, envolva a todos os nossos irmãos que estão nas UTIs, em seus leitos, que eles sejam auxiliados, amparados. Mestre amado, envolve e ampare também a todos os nossos familiares, que todos recebam o auxílio de que tanto necessitam, aos nossos irmãos desencarnados, que estão em conflitos, que eles sejam auxiliados pela equipe de Mães de Nazaré, que os envolva com muito carinho, que eles aceitem a ajuda necessária de que tanto necessitam. Ó Mestre amado, nos envolva nesta noite, nos amparando, nos auxiliando sempre. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mestre amado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o seu santo e divino nome. Venha a nós o seu reino de luz. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, das nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. E não vos deixeis, amado Mestre, cairmos em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos em torno de seus ensinamentos. Que a espiritualidade nos ampare e nos dê o discernimento necessário para a compreensão, além de suas palavras, de seu propósito para nos guiar e nos auxiliar a sermos pessoas melhores a cada dia. Hoje nós vamos abordar o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. O item 11 nos diz sobre o orgulho e a humildade. Dentre outros ensinamentos, o item 11 demonstra que a humildade, que sempre foi tão propagada, elogiada e incentivada por Jesus, está meio esquecida dentro da gente. Apesar de tantos exemplos concretos, tantas lições de humildade que ele nos deu. Fica muito claro que sem a humildade, como iremos praticar a caridade para com os necessitados? Porque a humildade é um sentimento que nivela todas as pessoas, que devem se ajudar mutuamente a se conduzirem ao bem. Quando nós não temos humildade, nos vestimos de virtudes que não possuímos.
como se usássemos uma roupa para encobrir os nossos defeitos. Essa roupa que nós usamos para esconder os nossos defeitos tem nome e sobrenome. É o manto do orgulho. Este, sim, é o maior inimigo. Inimigo não, é o maior adversário da humildade. O homem orgulhoso acha que o homem pobre que tem fome, que mora na rua, que muitas vezes não tem um trabalho, um lugar para tomar um banho, o homem orgulhoso acha que ele não é igual a ele. E nem se lembra que eles são irmãos. Ele até dá uma esmola, um pedacinho de pão, mas apertar a mão fraternalmente, como aperta a mão de um irmão, é muito difícil a gente ver esse gesto. Se esquecem que são filhos do mesmo pai, feitos da mesma matéria, possuem a mesma essência e serão igualados, se não em vida, na hora da morte. Eles vieram do pó e ao pó voltarão igualmente, tanto o rico quanto o pobre. Jesus nos pede que façamos caridade sem ostentação. Vamos fazer a caridade, doar o alimento, a cesta básica, tudo que o nosso próximo estiver necessitando, dentro das condições de cada um. Mas sem fazer aquela postagem na rede social que muitas vezes nos exalta, olha o orgulho aí, né? Nos exalta, mas que muitas vezes também humilha o outro. E muitas vezes as pessoas fazem isso sem se dar conta do que estão fazendo. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso, no nosso orgulho e muitas vezes humilhando o nosso irmão, que está precisando, que está necessitando de uma ajuda. O item 12 segue abordando o mesmo tema, o orgulho e a humildade. Ele diz das pessoas que lamentam as calamidades que elas mesmas construíram para si, muitas vezes ignorando a moral do Cristo e vivendo e agindo em desacordo com ela. Eu vou ler aqui um trechinho que eu achei muito interessante. Por que tende em tão grande estima aquilo que brilha e encanta aos olhos antes daquilo que toca o coração? Porque o vício da opulência é o objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade? Que um rico debochado, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer parte, todas as portas lhe são abertas, todos os olham, todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem de seus defeitos? A pergunta aqui é entender por que as pessoas deixam as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão. Por que cada um quer ser e ter sempre mais do que o outro? Por que eu quero ficar acima do meu irmão? Vocês já se perguntaram isso? Hoje, a nossa sociedade
aqui no Brasil principalmente, agoniza por conta disso. Aqui se escancara a origem de tanta desigualdade e corrupção. Por que, se eu sou um político, eu tenho que me enriquecer à custa da miséria alheia? Por quê? E digo mais, devemos ficar atentos porque somos nós que elegemos essas pessoas. Somos nós que damos a elas o poder de agir assim. E o que é pior, em nosso nome, porque nós os legitimamos como nossos representantes. Às vezes as pessoas não percebem que Jesus Cristo foi o maior e melhor político que já existiu na face da terra. O que deveria ser o exemplo de todos os outros. Então, se a pessoa quiser ser um bom político, tenta fazer 0,01% do que Jesus fez, né? Olhar para os pobres como Jesus olhou e se mirar no exemplo que ele nos deu. O item 13 fala a missão do homem inteligente na Terra. O conteúdo do item 13 é para nos lembrar que se Deus nos deu a oportunidade de sermos criados num meio onde pudéssemos desenvolver a nossa inteligência, se Ele nos deu esse presente maravilhoso, certamente Ele quer que ela seja usada para promover o bem de todos e não para nos envaidecer. É um instrumento que Ele nos dá para que possamos usá-lo para ajudar outras pessoas de intelecto menos favorecido e guiá-las no caminho do bem. Contudo, o que a gente vê por aí não é bem assim. O número de pessoas inteligentíssimas que usam a inteligência que têm para fazer o mal, cometer crimes, criar armas letais, enganar, ludibriar o próximo, é espantoso, é de dar medo. Porém, elas estão fazendo isso usando o seu livre-arbítrio, né? Elas ganharam um presente maravilhoso e, ao invés de usá-lo para fazer o bem, usam para fazer o mal. É a mesma coisa, por exemplo, se o patrão dá uma enxada para o trabalhador cultivar a terra, fazê-la produzir frutos e alimentos. Porém, este homem, em vez de usar a enxada para cultivar a terra, usa essa enxada para agredir o seu patrão. O que vocês acham? Ele tem direito ao salário prometido ou ele vai ser expulso desse jardim? Eu acho que ele vai ser expulso desse jardim. Finalizando, então, eu quero salientar aqui que a inteligência é muito boa, desde que seja usada segundo a vontade de Deus, para fazer o bem, e que a mesma mão que lhe deu esse presente poderá retirá-lo a qualquer momento. Então, vamos valorizar as coisas boas, vamos ser gratos por tudo de bom que a gente recebeu do Pai e usar sempre a nossa capacidade, o nosso intelecto para fazer o bem para o nosso próximo. Tenham todas uma boa semana, que Deus nos abençoe. Até a segunda, se Deus quiser. Boa noite a todos. Encerrando o estudo da noite, queremos repetir uma frase que diz: a humildade é o fundamento de todos os estudos,
pois que conduz a criatura à consciência de suas limitações. E o orgulho é um conceito exagerado de si próprio ou amor próprio demasiado. Portanto, o próprio capítulo que nós estamos estudando nos diz que a humildade se opõe ao orgulho. E como diz Kardec nesse capítulo, a humildade é uma virtude bem esquecida entre nós. Mas nós temos, graças a Deus, exemplos a serem seguidos de como vivenciar essa virtude perto de nós, certo? Nós podemos dar o exemplo de um Chico, Dr. Bezerra, Jerônimo Mendonça e tantos outros. Basta-nos, então, observarmos esses exemplos e sabermos que também são para nós esses ensinamentos e que estamos a caminho. Cabe, então, a cada um, através do orar e vigiar de Jesus, lutarmos conosco mesmos para aprendermos na prática a virtude da humildade, para que possamos nos opor ao nosso orgulho nas tarefas com Jesus. Que Deus nos abençoe, que assim seja.